né? O João com o Marco o João é a mesma dupla. Então esse cara estaria fora. Né? Assim como se eu pegar o aluno 1 com o aluno 3, o aluno 3 e o aluno 1, essas duplas são a mesma. Então eu vou tirar uma fora. E para finalizar, essa dupla é a mesma dessa. Então, na verdade, eu teria apenas 3 duplas, né? Seria 3 duplas. O A1 com o A2, o A1 com o A3 e o A2 com o A3, né? Eu teria aí 3 duplas formadas com eles. Né? Nesse caso, a gente diz que é uma combinação de 3 para 2, tá? É a forma que a gente usa para escrever isso aqui, tá? A combinação de 3 para 2. Eu vou estar explicando a questão das fórmulas. Todas essas coisas têm fórmulas, tá? Primeiro eu tenho que dar uma passada no sentido de fatorial. Tá aqui que é um número fatorial. Fatorial, muitos já devem ter visto aí lá do ensino médio. Tá? São números que vão sendo multiplicados, né? A definição de fatorial, essa exclamaçãozinha aqui, o 0 fatorial, ele é definido como 1. O 1 fatorial, ele é o 1. O 2 fatorial é o 2 vezes 1, que dá 2. Tá? O 3 fatorial, vocês verem na lógica, é o 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. O 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. O 5 fatorial é o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1, que dá 120. E por aí vai. Cada número seguinte vai sendo o anterior, né? Vai multiplicar pelos anteriores até chegar no 1, né? Seguindo a mesma lógica. Se eu pego 6 fatorial, é o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. E por aí vai, né? Como a gente usa muito esses números, por isso que ele tem essa importância aí, essa questão do fatorial. É uma coisa que às vezes é usado para simplificar fatorial. Só, por exemplo, se eu pegasse o número 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Aqui eu estaria dividindo 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então aqui está multiplicando tudo em cima e embaixo, eu posso ir cortando. Né? Eu poderia cortar aqui o 4 com 4, o 3 com 3, 2 com 2 e 1 com 1. 6 vezes 5, 30, né? Muito normal, nesse tipo de questão, quando você vai fazer isso aqui, você desenvolver, porque o 6 fatorial é o 6 vezes 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes... Em vez de colocar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu vou deixar o 4 fatorial, porque o 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu paro aqui para poder cortar com ele, tá certo? Que aí eu corto aqui. Assim, por exemplo, se eu estivesse fazendo 15 fatorial dividido por 12 fatorial, o que eu ia fazer? Eu vou pegar o 15, vou pegar 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12. Vou parar no 12 para eu cortar com esse 12 fatorial aqui, certo? Corto 12 com 12, então for 15 vezes 14 vezes 13. Fazer a multiplicação aí, eu não vou perder tempo aqui de fazer, mas aí eu simplifiquei a minha conta. Tudo bem? Esse fatorial é a base de cada uma dos itens que a gente viu anteriormente, né? Vou voltar ao arranjo. Arranjo, eu falei lá em cima, que era, por exemplo, 3 atletas. Nossos exemplos eram 3 atletas para 2 medalhas. Né? A gente fez lá 1, 2. Para primeiro lugar, você tem 3 possibilidades. Para a segunda, 2. 2 vezes 3, 6. Mas a gente tem uma fórmula para isso. Eu diria, nesse caso, que é um arranjo de 3 para 2. Tá, ele é, aqui no caso, dado por 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Tá? Vou colocar aqui, deixa eu escolher uma outra coisa. A fórmula do arranjo, a gente diz que é um arranjo de N para P
ele é o n fatorial dividido por n menos p fatorial, tá ok? Então, só seguir aquela formulazinha lá, tá? Eu peguei o 3 fatorial, que é o n, e o p é 2, 3 menos 2, ou seja, deu 3 fatorial dividido por 2. 3 menos 2, que é 1 fatorial. 3 fatorial é 6, dividido por 1, dá 6, tá? Óbvio, essa fórmula quase nunca é útil para nada, tá? A fórmula de arranjo, mas tá aí. Tá denotado o que ela é. Não precisa quase nunca para nada, mas tá registrado para vocês. A outra coisa que a gente viu é a permutação. A permutação a gente denota por Pn, tá? Ele é dado por n fatorial, tá? Essa é a fórmula da permutação. No caso, por exemplo, que nós vimos 3 alunos, né? Não, 3, era 3 atletas, né? Desculpa, 3 atletas para 3 medalhas. Nesse caso, a gente viu aqui os tracinhos. Teria 3 possibilidades para o primeiro, 2 para o segundo, 1 para o terceiro colocado, né? O primeiro colocado você teria 3 atletas, em segundo sobrariam 2 e em último seria o cara que chegaria, você teria as mesmas 6 possibilidades. Se eu pegasse o n ali, é o número de atletas, 3 seria a permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 possibilidades, certo? E agora a questão da combinação. Tá? A nossa fórmula de combinação é dada Cn para P é n fatorial sobre n menos p fatorial e p fatorial, tá? Essa exclamaçãozinha, o fatorial, tá? Vou pegar o mesmo exemplo que a gente fez lá, né? Que era se os 3 alunos, quantas duplas eu consigo formar. Então, nesse caso, eu diria que é a combinação de 3 para 2. Jogando na forma, combinação de 3 para 2. O n é 3, então seria 3 fatorial sobre n menos p, 3 menos 2 fatorial, e o p, que é o 2 fatorial. Então, daria 3 menos 2, 3 fatorial, 1 fatorial e 2 fatorial, né? 3 fatorial é 6, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 6 sobre 2 daria, então, 3 duplas, que é o caso que a gente fez lá, né? Esse conceito de combinação, a gente vai usar muito ele porque, né, aqui é um exemplo que dá para a gente fazer. Mas vamos supor que eu tivesse 10 alunos e perguntasse quantas duplas eu posso formar com esses 10 alunos. Então, nesse caso, eu diria que é a combinação de 10 para 2. Usando a fórmula ali, seria 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, tá? E o 2 fatorial, usando a fórmula aqui, ó. O n é o 10, então coloquei o 10 aqui, e o p é 2, tá? Combinação de 10 para 2. Resolver primeiro parênteses, deu 10 fatorial, aqui 10 menos 2, 8 fatorial e 2 fatorial. Aqui normalmente você desenvolve para ficar mais fácil. O 10 é vezes o 9 vezes o 8. Eu vou parar no 8. Que o 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5A. Eu paro aqui porque eu corto esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então dá 10 vezes 9, 90. 90 sobre 2, então daria 45 duplas. Então eu conseguiria formar 45 duplas com 10 alunos, tá? Cuidado para não confundir o conceito quando eu falo quantas duplas eu consigo formar com 10 alunos. Porque você pode pensar assim, 10 alunos, 5 duplas, tá? Mas seria quantas duplas diferentes, né? Eu estaria aqui analisando todas as duplas diferentes. O aluno 1 com o aluno 2, o aluno 1 com o aluno 3, o aluno 1 com o aluno 4, né? Até chegar no aluno 1 com o aluno 10. Ou o aluno 2 com o aluno
3, o aluno 2 com o aluno 4, o aluno 2 com o aluno 5, até chegar no aluno 2 com o aluno 10, né? Aí o aluno 3 com 4, então eu teria no total 45 duplas que poderia formar aqui com isso.